Quando você tem informações de como é o ambiente que você quer tomar, tudo fica mais fácil. Quer ver só? Agora fica bem diferente, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Pinbuster e hoje nós temos bastante coisa para falar. São 3 assuntos que iremos abordar, sendo eles a anatomia dos cômodos, posição de porta e varredura. Tudo isso vai ajudar a gente a entender melhor por que o CQB é chamado de guerra de ângulos. Então prepara o seu esquadro e o seu transferidor, porque hoje a gente vai fatiar a torta. Ou a pizza, ou qual você preferir. No vídeo de hoje iremos utilizar a nossa lousa tática, o Door Kickers 2. Ele parece um simples jogo isométrico, mas ele é uma ferramenta muito interessante. Vamos utilizar ele por maior parte do tempo porque ele ajuda a visualizar tudo aquilo que iremos abordar, sem precisar fazer aquele jogo de câmeras, tá certo? Tudo começa com o formato do cômodo e como ele é estruturado. As 3 plantas mais comuns que a gente encontra: primeiro, caixa ou retangular, o padrão, né? É bem comum. É um ambiente simples, previsível, com 4 cantos. Cômodos em L, extremamente perigosos. A varredura inicial ela nunca limpa a sala inteira, deixando sempre um canto morto na curvatura que exige uma segunda varredura depois da entrada. Ou cômodos lineares ou alongados. Cômodos alongados são corredores normalmente, mas podem ser também vagão de trem ou até mesmo um ônibus. É conhecido como um moedor de carne. O combate aqui é frontal e visceral. Então quem toma o ângulo primeiro normalmente tende a vencer o embate. Sabendo sobre esses tipos de cômodo, a gente pode olhar agora para a posição da porta. A posição da porta ela também é muito importante, porque ela pode facilitar ou dificultar a ação da equipe. Na primeira configuração temos um corner fed, ou uma abertura de canto, ou porta de canto, onde nós temos uma porta próxima a uma quina de parede. Ou então temos um center fed, uma abertura central ou uma porta de centro. A diferença prática entre as duas é a seguinte: portas de canto são mais fáceis de lidar. Isso porque ela gera um cômodo com apenas um canto difícil. O fluxo da equipe vai ser sempre em direção à parede mais longa. Cerca de 90% desse cômodo ele pode ser limpo pelo lado de fora. Já os cômodos com abertura centralizada são quase que um pesadelo, porque ele cria 2 cantos difíceis simultâneos, o que obriga a equipe a dividir a atenção e expõe as costas do operador sempre que ele cruza a soleira da porta. As aberturas de canto ainda se dividem em canto positivo e canto negativo, mas isso depende muito do seu ponto de vista e qual lado do batente você está da porta. O canto positivo é quando você tem uma cobertura física ali, ou seja, a maior parte da parede. Quando você está do canto negativo, você consegue observar quase que em totalidade o cômodo, aqueles 90% que comentamos anteriormente. Quando eu sei que eu estou no corner fed positivo ou negativo? O positivo é mais fácil, você vai ver uma parede quase que de frente a você. Corner fed negativo, bom, aí é um pouco mais difícil. Você só tem ciência que está do lado negativo quando você faz uma varredura ao menos parcial. Caso você não faça essa varredura e perceba pelo menos essa parte, essa totalidade de 90% do cômodo, assuma que você está lidando com um cômodo centralizado mesmo que ele não seja. Por quê? Você teria 2 riscos simultâneos para lidar. Então isso já aumenta a predisposição da equipe em cobrir a sua lacuna ou cobrir a sua retaguarda. Ô cidadão, passa pra cá, inscrição no canal e like no vídeo. Como assim você não tá inscrito no canal nem deu like no vídeo, cara? Não. Pode ir fazendo isso daí agora.
inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos também, viu? Se passar aqui de novo sem like no vídeo, eu vou te autuar, viu? Já deixou o like? Fechado então, hein? Tá liberado, meu amigo. Podemos ainda olhar as aberturas por tipo de porta, sendo porta individual ou porta dupla. E a abordagem difere bastante uma da outra. Porta individual permite uma varredura limpa, onde apenas um único operador vai ditar o ritmo dessa varredura. O risco, claro, existe. Porta dupla já tem o dobro de tamanho, né? Você se expõe 2 vezes mais no funil fatal. E exige uma coordenação extrema entre os 2 operadores que estão, cada um em uma extremidade, cada um em um batente da porta. Agora que já entendemos sobre a anatomia do cômodo, a posição e o tipo da porta, podemos falar sobre a matemática envolvida aqui. Quando você está paralelo a uma parede, assim como se você estivesse sendo coberto por um corner fed positivo, você está no ângulo 0. Então, você está num ângulo seguro ou um ângulo estreito. O ângulo estreito ou ângulo seguro, ele estende-se de 0 a 45 graus. Ali é sua área de segurança, você pode se movimentar dentro dela com mais segurança, tá? Não é porque ele é seguro que ele vai te eximir ali de qualquer risco. Não, ele é apenas um ângulo um pouco mais fechado. Quando você avança desses 45 partindo para 90, você está no ângulo de ataque. E agora você está parcialmente ou completamente visível no funil fatal. Naquele momento, aquela abertura canaliza a entrada. Então, você talvez não conseguiria entrar por outro lugar a não ser por ali. Por isso é chamado de funil fatal. E quando você está nessa posição, você está parcialmente ou completamente exposto. Por outro lado, você obtém mais informação visual do que está lá dentro daquele cômodo. É onde você faz a sua varredura e onde você inicia a leitura do cômodo. Ao terminar a sua varredura, perceba que você termina num novo ângulo estreito, que é o ângulo 180. Portanto, entre 46 e 134 graus, eu estou exposto, mas eu também obtenho informação. E essa guerra de ângulos vai me trazer essa informação, o que é muito importante durante o CQB. Porque agir às cegas é muito difícil, como vocês viram lá no início. Eu realmente tento trazer os nomes em português para as coisas, mas o CQB, como vocês podem ver aqui no livro do Mike Kurtz, é a grande literatura, acho que o grande pilar fundamental ali que a gente, pelo menos pela primeira vez, ouve falar sobre CQB, e ele demonstra alguns princípios dessa modalidade. Ele traz para a gente o fundamento, os pilares do CQB quando foi desenvolvido entre os britânicos e os estadunidenses. E por se tratar de uma literatura estrangeira, muitas vezes ele não é traduzido ou adaptado para o português, então carregamos o nome em inglês. Eu tentei realmente trazer algum nome em português que fizesse sentido, no entanto eu vou tratar os nomes em inglês aqui, tá certo? A primeira varredura que podemos utilizar é o panning. O panning ele é uma passagem rápida pela abertura da porta. O objetivo não é necessariamente atirar, mas tirar uma foto mental e absorver informações do que está lá dentro, cruzando de um ângulo seguro para o outro. Já o pieing, como a gente conhece como fatiamento... Calma, vai olhar antes. Olhou, fatiou, passou. Boa, 06. Boa, garoto. Ele é um movimento gradual. O operador ele limpa a sala fatia por fatia, pisando lentamente do ângulo seguro em direção ao ângulo de ataque, se expondo por muito mais tempo no funil fatal. No entanto, ele tem muito mais informação controlada de ângulo a ângulo. E por hoje é só, pessoal. Missão cumprida. Mas antes de encerrar o vídeo de hoje, eu quero te apresentar a Rede. A Rede é um grupo focado em elevar o nível de conteúdo de simulação tática no Brasil. Então, se você curte esse tipo de conteúdo aqui, você vai gostar do conteúdo de quem está presente na Rede. Você gosta de jogos de estratégia em tempo real ou até mesmo de uma trocação frenética igual no Helldivers
e ainda uma simulação militar de alto nível, conheça aqui o Face Spectre. Com certeza a gargalhada mais sensacional da Twitch. Meu Deus. Nossa, Mano, faces da morte aqui, velho. Ó, abriu o portão. Agora, se você curte uma imersão narrativa que vai levar o storytelling do Ready or Not para um outro nível, dá uma passadinha lá no SWAT Brazuca. Tô contigo, Alpha. Esquerda minha. Faz o que tem que fazer aqui desse lado. Vem 4. E se você quer a expertise tática de um instrutor de tiro real, confere aqui, ó, 4 Alpha Games. E é o seguinte, quem já assistiu aqui no canal sabe, eu faço os vídeos não pensando muito no jogo, mas sim no que eu conheço das armas de verdade. Então eu vou falar aqui minha opinião sobre os acessórios, qual o Red Dot, qual mira que eu acho melhor, qual empunhadura melhor, quais acessórios fazem mais sentido colocar nas armas e de acordo com a função que você vai desempenhar também. Então,